Olá você, meu aluno. Aqui quem fala é o professor João Maria Fraga. Estou aqui para fazer essa super aula no curso Super-Humanas. A aula de hoje é uma aula estratégica para você. Por quê? Porque é uma aula, amigo, onde eu vou trazer você para compreender a linha do tempo, para compreender os cortes cronológicos, temporais que nós fazemos para que o aluno possa compreender como se desenvolveu a história do Brasil. A aula hoje é uma aula, sobretudo, de didática. É uma aula, sobretudo, de como aprender a estudar a história, em particular a história do Brasil, e compreendendo, sobretudo, como essa história está dividida. Então, eu gostaria de, em primeiro plano, mostrar a vocês que essa história do Brasil, que está dividida nessa aula de hoje, na linha do tempo, ela busca que você compreenda que, para o bom entendimento dessa aula, você deve entender que existem competências e habilidades das quais essa aula ela está relacionada. Por exemplo, essa aula, do ponto de vista da competência, está relacionada à área 2. Veja aqui no quadro comigo, tá bom? Na área 2, o que está sendo pedido para você? Qual é a perspectiva do Enem em relação a você, aluno, compreender que as transformações dos espaços geográficos, elas estão relacionadas com as condições socioeconômicas que ocorrem e que se inserem dentro desse espaço geográfico. Então, nós precisamos entender essa cronologia como um processo contínuo de permanências e rupturas que estão relacionados a processos de transformações que ocorrem dentro de um espaço e dentro de um contexto temporal. Nesse sentido, eu quero chamar a atenção a vocês também para a nossa habilidade que está presente na aula. Qual a habilidade? A habilidade 10. Na habilidade 10, vocês devem reconhecer a dinâmica e a organização dos movimentos sociais para a importância da participação da sociedade, da coletividade, na transformação histórica geográfica. Feito isso, aí eu quero chamar você, que está me ouvindo nesse momento, que acompanha essa super aula, para que você possa entender uma sequência cronológica, mas antes disso, você entenda também alguns conceitos que são fundamentais. Fundamental para quê? Para que você possa estudar história. Fundamental para quê? Para que você possa compreender história. Por quê? Porque esses dois conceitos basilares que nós estamos aqui compartilhando com vocês são conceitos e ferramentas necessárias para que o aluno possa melhor compreender a história. O primeiro conceito é o tempo. Sem o tempo, é impossível haver história. Por quê? Porque os fatos que são analisados, que são interpretados pelo historiador, eles ocorrem, os chamados fatos históricos ou acontecimentos históricos, eles ocorrem onde? Num determinado tempo. Sem a dimensão de tempo, o aluno jamais compreenderá a análise feita pelo historiador. Por quê? Porque o historiador, ao narrar, ao interpretar, ao buscar compreender o fato histórico, ele vai ter que observar, levando em consideração o tempo em que o fato histórico ocorreu, como se encontrava a sociedade, como se encontrava essa sociedade no seu aspecto político, econômico, social, onde estava localizado essa sociedade. Ou seja, são vários elementos necessários para a análise do historiador para que ele possa compreender, com base naquele tempo, o que ocorreu naquele espaço, naquele ambiente que ele está pesquisando, analisando, interpretando, escrevendo sobre ele. Compreendido
a importância do tempo e do espaço. Você, meu aluno, agora vai poder simplesmente perceber que